E aí, pessoal, tudo sussa. Se tem uma coisa que mexe com a cabeça de todo mundo desse mundo das criptomoedas, é tentar adivinhar para onde o Bitcoin vai, né? É verdade. Você vai subir, você vai cair. Parece que a gente está sempre numa montanha-russa. Total. Parece até que a gente está tentando prever o tempo, né? Exatamente. Mas, ó, hoje a gente vai se aventurar num negócio bem interessante que tenta dar uma luz no meio dessa névoa toda, que é o tal do Bitcoin Rainbow Chart, ou, em bom português, gráfico arco-íris do Bitcoin. É isso aí. E a ideia aqui é entender direitinho essa ferramenta, ver como ela pode ser útil, mas também quais são os perigos de confiar demais nela, sabe? Com certeza. Porque, vamos combinar, ninguém quer cair numa cilada só por causa de um gráfico colorido. Não mesmo. E o legal é que essa ideia do arco-íris não ficou presa só no Bitcoin, né? É verdade. Tem gente usando uns esquemas parecidos para outras criptomoedas também, tipo Ethereum, Solana, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Isto, vamos com calma. Primeiro, vamos desvendar esse mistério do Bitcoin e entender essa brincadeira das cores. Beleza. Mas antes de mergulhar de cabeça no arco-íris, me explica uma coisa. O que é esse tal de Bitcoin Rainbow Chart? Boa pergunta. Imagina que você tem um gráfico normal do preço do Bitcoin ao longo do tempo, sabe? Uhum. Com a linha subindo e descendo, mostrando as altas e as baixas. Só que, em vez de ter só a linha, esse gráfico é dividido em várias faixas de cores, tipo um arco-íris mesmo. Ah, entendi. E cada cor representa o quê? Cada cor representa uma faixa de preço diferente que o Bitcoin já alcançou lá na história dele, desde que ele surgiu em 2009. Caramba, então ele leva em conta todo o histórico de preços do Bitcoin. Isso mesmo. A lógica por trás do arco-íris é que, comparando o preço de hoje com o passado, a gente consegue ter uma noção se ele está caro ou barato no momento. Interessante. Mas me diz uma coisa, essas cores têm algum significado específico? Tipo, será que elas conseguem prever o futuro do Bitcoin? Olha, essa é a parte importante. O Rainbow Chart não é uma bola de cristal, tá? E não vai te dizer exatamente o que vai acontecer com o preço. É mais uma ferramenta para a gente ter uma visão geral do histórico de preços e tentar entender em que fase do ciclo a gente está. Ah, entendi. Tipo, se o preço tá muito alto comparado com o passado, pode ser um sinal de alerta, né? Exatamente. E o contrário também. Se o preço está lá embaixo, pode ser uma boa oportunidade para quem quer comprar Bitcoin pensando no longo prazo. Faz sentido. E para quem tá começando agora no mundo das criptomoedas, acho que essa visão do histórico pode ser bem útil, né? Super útil. Ajuda a ter uma noção melhor da volatilidade do mercado e a não se desesperar com cada sobe e desce do preço. Verdade. E aí, como é que funciona essa história das cores? Me explica melhor cada uma delas. Olha lá. A gente começa lá embaixo, na pontinha do arco-íris, com a cor azul. Essa é chamada zona de compra. Zona de compra. Isso. Olhando para trás, historicamente, quando o preço do Bitcoin chegava nessa faixa azul, ele estava nos valores mais baixos da história. Então, muita gente que investe pensando no longo prazo, vê essa zona como uma oportunidade de ouro para comprar bastante Bitcoin. Tipo uma liquidação. Isso aí. Uma baita liquidação de Bitcoin. Choufeiro. E qual é a próxima cor? Subir um pouquinho no arco-íris, a gente encontra a cor verde, que é a zona de acumular. Acumular. Então quer dizer que o preço já não tá tão baratinho assim. Isso, o preço já deu uma subidinha, mas ainda é considerado baixo comparado com a média histórica. Nessa zona, os investidores continuam comprando, mas talvez com um pouco menos de apetite do que na zona azul. Entendi. É tipo, a promoção ainda tá valendo, mas não é tão imperdível quanto antes. Perfeito. E aí chegamos na cor amarela, que é o meio do arco-íris, e representa a zona de segurar. Segurar. O que isso significa? Significa que a gente está no momento de cautela. O preço já subiu bastante, então não é hora de sair comprando tudo que vê pela frente, mas também não é hora de vender tudo com medo de uma queda. O ideal é manter a posição e observar o mercado com atenção. É tipo um momento de calmaria antes da tempestade. Pode ser. E aí depois do amarelo, as coisas começam a esquentar um pouco mais com a cor laranja, que é a zona de cuidado. Cuidado. Já tô sentindo um frio na espinha. Nessa zona, o Bitcoin já valorizou bastante e, historicamente, quando ele chega nesses patamares, a chance de acontecer uma correção, ou seja, uma queda no preço é maior. Então o laranja é tipo um sinal amarelo piscando, né? Exatamente. E, finalmente, lá no topo do arco-íris, a gente chega na cor vermelha, que é a zona de vender. A zona de vender. Isso. Historicamente, quando o preço do Bitcoin chega nessa zona vermelha, a gente pode estar vivendo uma bolha especulativa, ou seja, o preço está muito acima do que ele normalmente vale, e existe um risco grande de uma queda forte. Então, para muita gente, essa é a hora de realizar o lucro e vender os bitcoins antes que o preço desabe. Exato. E aí o ciclo recomeça, com o preço voltando para baixo e, quem sabe, chegando de novo na zona azul. Interessante essa ideia de um ciclo, né?
Mas me diz uma coisa, os arco-íris realmente funciona na prática? Olha, ele pode ser uma ferramenta útil para ter uma noção geral do histórico de preços e entender as diferentes fases do mercado. Mas é muito importante lembrar que o Rainbow Chart não é um indicador técnico tradicional, como aqueles que os traders profissionais usam. Então não dá para confiar cegamente nele, né? Exatamente. O grande problema é que ele só leva em conta o preço do Bitcoin do passado. Ele não considera um monte de outros fatores que podem influenciar o mercado, sabe? Tipo o quê? Dá uns exemplos pra gente entender melhor. Claro. Imagine, por exemplo, que um país importante decide proibir o uso de Bitcoin. Nossa, isso ia causar um rabuliço, né? Com certeza. O preço ia despencar e o Rainbow Chart não ia prever nada disso, porque ele só olha para o passado. Verdade. E tem outros fatores também, né? Sim. Pensa na entrada de grandes empresas no mercado de criptomoedas. Se de repente um monte de empresa gigante começa a comprar Bitcoin, o preço pode disparar do nada, sem seguir o ritmo do arco-íris. Faz sentido. E a gente também não pode esquecer dos eventos macroeconômicos, né? Exato. Uma crise financeira mundial, por exemplo, pode afetar todos os mercados, incluindo o de criptomoedas, e bagunçar completamente o arco-íris. Nossa, verdade. Então, basicamente, o Rainbow Chart é uma ferramenta legal para ter uma visão geral, mas não dá para usar ele como única base para tomar decisões de investimento. Perfeito. É como se a gente estivesse usando um mapa antigo para navegar num território que está em constante mudança. Boa analogia. O mercado de criptomoedas é cheio de surpresas e reviravoltas, então a gente precisa estar preparado para tudo. Concordo. E para quem está começando agora, o ideal é estudar bastante, buscar informações de fontes confiáveis e não ter medo de pedir ajuda para quem já entende do assunto. Com certeza. E lembra que a gente estava falando de outros Rainbow Charts para criptomoedas, como Ethereum e Solana? A ideia por trás deles é a mesma do Bitcoin. Usar o histórico de preços para tentar identificar momentos de compra, acumulação, cautela e venda. Só que num detalhe importante, né? O Bitcoin tem um histórico de preços bem mais longo que o Ethereum, que surgiu em 2015, e muito mais longo que o Solana, que é de 2020. Isso significa que os Rainbow Charts dessas moedas mais novas são menos confiáveis. Exatamente. Quanto menos dados históricos a gente tem, maior a chance do gráfico mostrar informações distorcidas e levar a gente a tomar decisões erradas. Se eu estou olhando para o Rainbow Chart do Solana e vejo que ele está na zona vermelha, pode ser que ele ainda tenha muito espaço para subir, certo? Isso mesmo. O Solana ainda é um ativo muito novo e não teve tempo de passar por todos os ciclos de alta e baixa que o Bitcoin já viveu. Faz sentido. E cada criptomoeda tem suas próprias características, né? Com certeza. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. É por isso que é tão importante estudar cada ativo individualmente antes de investir. Beleza. Acho que a gente já tem uma boa noção do que é o Bitcoin Rainbow Chart e como ele pode ser usado. Sim. E o mais importante é lembrar que ele é só uma ferramenta entre várias outras. Para finalizar, queria te pedir para recapitular os principais pontos que a galera que está nos ouvindo precisa guardar sobre o Rainbow Chart. Claro. Primeiro, o Rainbow Chart é uma ferramenta visual que mostra o histórico de preços do Bitcoin e pode ajudar a identificar momentos em que ele está potencialmente caro ou barato. Segundo, ele não prevê o futuro e nunca deve ser usado como única base para tomar decisões de investimento. Terceiro, é fundamental levar em conta outros fatores, como análises técnicas, fundamentos do projeto e a situação da economia global. E quarto, os Rainbow Charts de outras criptomoedas, como Ethereum e Solana, podem ser menos confiáveis por causa do histórico de preços mais curto. Perfeito. Acho que com essas dicas a galera já pode começar a explorar o Rainbow Chart com mais segurança e consciência. Exato. E lembrem-se, informação é poder. Quanto mais a gente estuda e se informa, melhores decisões a gente toma. E por falar em estudar, fica uma pergunta para você que está nos acompanhando. Será que a gente não simplifica demais as coisas quando tenta entender mercados financeiros complexos usando só ferramentas visuais? Será que a gente não corre o risco de perder informações importantes no meio do caminho? Essa é uma ótima reflexão. A busca pelo equilíbrio entre a simplicidade e a profundidade na análise de investimentos é um desafio constante. Com certeza. E a gente espera que essa conversa tenha te ajudado a encontrar o seu próprio caminho nesse mundo fascinante, desafiador das criptomoedas. Valeu pela companhia, pessoal. E aí, curtiu esse nosso mergulho no mundo do Bitcoin Rainbow Chart? Se sim, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com a galera. A gente se vê na próxima com mais informação e insights para te ajudar a navegar no mundo das criptomoedas. Até mais.